Acabou de terminar a meia-final da 12ª edição do Modo Carreira. Bem-vindos ao canal OSM Pro, bem-vindos ao melhor canal de online Soccer Manager do mundo. Ora bem, nós temos hoje a última jornada desta meia-final, é a rodada 30 e jogamos fora de casa contra o AC Milan. Termina as duas meias finais, portanto a Liga 1 e a Liga 2. Hoje vamos saber quem são os 8 finalistas de cada uma das ligas. Portanto, passam 8 da Liga 1 e passam os 8 melhores da Liga 2 para se juntarem e serem os 16 finalistas. Numa liga com todas as equipas iguais, com evolução de plantel, com transferências, com isso tudo. A próxima ronda, portanto a final, começa já no sábado. Portanto, vamos ter um dia para descansar, acalmar as coisas amanhã e depois no sábado arranca a liga. Portanto, eu vou enviar o convite para todos os treinadores apurados. E os finalistas vão então defrontar-se no 12º modo de carreira final. Ok, como habitual vai haver transferências porque o nosso modo de carreira é uma liga super completa, portanto todos os atributos dos treinadores são postos à prova numa liga super competitiva. Ora bem, vamos jogar hoje contra o Rafa, treina o AC Milan, vamos jogar em 4-5-1, uma tática que tem corrido bem, pelo menos na batalha. Já vamos lá também à batalha e já vamos ao campeonato regional também. Ora bem, vamos então jogar. Jogamos fora, não vai ser nada fácil, mas o empate não era mau. Eu gostava muito de terminar nos 8 primeiros lugares, que é para passar diretamente à final de forma justíssima. Portanto, hoje era bom não perdermos. Temos agora uma oportunidade perigosa. A bola a não querer entrar, Rui Costa falha, ele que já tem 3 golos na época. O Rui Costa já tem alguns golos e agora uma grande penalidade. Penalti para o AC Milan, 1-0 para eles. Estamos a perder, quem marca é Van Basten. E agora temos um livro outra vez para Van Basten. Ixi, que medo. A gente até não estava a jogar mal, mas de repente nas bolas paradas acontece isto. É que nós nem fomos muito agressivos. Está um jogo super equilibrado. O resultado justo seria 1-1, 0-0. Mas pronto, até agora estamos a perder com um gol de penalti. Não é bom para nós. Vamos lá então começar esta segunda parte. Nesta leva um cartão amarelo. Nós continuamos com oportunidades de golo, mas é o Luizão agora com uma oportunidade. Era impossível o Luizão marcar. Não, é o Coluna. Foi o Coluna que falhou outra vez. Estamos a chegar à última meia hora. Não há golos. Mas nós jogamos bem. Estamos a jogar muito bem. Mais oportunidades. Carradas delas. Mas a bola não quer entrar. Faltam apenas 10 minutinhos. Uma substituição. Faltam 9, 6 minutos. 5. Vai acabar. Última oportunidade, Rui Costa. Bora lá. Gol! Toma! Um igual, malta. Este empate é muito importante para nós. Com isto, penso que garantimos o lugar nos 8 primeiros classificados. Vamos aqui às estatísticas. Foi justo o empate. Até podíamos ter ganho, mas tendo em conta que estávamos a perder, foi muito bom termos marcado no último minuto. Empatamos então um igual. Estatísticas de jogo diz-nos que fomos um bocadinho superiores, 10 remates a 7 contra 4-3-3, estivemos bem, os cantos foram equilibrados, mais posse de bola. Um abraço aqui ao Rafa. Vamos olhar primeiro aos resultados, depois vamos ver quem é que passa e quem é que não passa. Carlos Grativol ganha 1-0 ao David José, o Rafa empata contra nós, Mr. Zonin perde contra o Adeayo, o Medinas ganha 2-0 ao Esterilho e acabou a decisão do campeonato. Medinas é campeão desta edição de meia final de modo de carreira. Temos o Cães a perder na sua própria casa com o Johnny Costa. O Linic Telmo ganha 4 ao Andrei. O R. Pirro ganha outra vez ao Rodas Minas e fez uma excelente final da época. O Messi fez o que lhe competia, que era ganhar e fazer pressão ao Medinas, mas o Medinas ganhou, portanto é assim que acaba a liga. E atenção que o Simões vai ficar de fora. Simões fica de fora com o 9º lugar. Ele era obrigado a ganhar ao Messi CR7 e não era nada fácil. Maltinha, vamos à tabela, vamos à classificação. Portanto, Medinas é o campeão desta primeira meia-final, está de parabéns, está na final,
que é o mais importante. A ele junta-se Messi CR7, Estrilho, Johnny Costa, Carlos Grativol, Andrei, nós e o Simões passou! O Simões passou! Aí a malta, eu pensava que era o Mr. Zonin que tinha... Aí, será que foi a diferença de golos? Não. Onde é que está o Mr. Zonin? Mr. Zonin perde só 1-0, o Simões perde só 1-0. Aí é como quer... Aí o Mr. Zonin perde em casa, a jogar bem. E é eliminado do modo de carreira por isto. Aí, inacreditável, malta. Mr. Zonin, um abraço para ti de solidariedade. Deve ser complicado ficar de fora assim. Parabéns ao Simões que se safa sem saber como ainda. Obviamente que muito mérito por estar na luta pelos 8 primeiros lugares, mas a contar com um bocadinho um golpe de sorte a prejudicar aqui o Mr. Zonin, que vai ficar de fora. O Simões entra. Parabéns aos treinadores que passaram, e realmente nós nos Portugal fazemos um bom trabalho e conseguimos levar 1, 2, 3, 4, 5, tendo em conta que o Johnny Costa é um ex-Portugal, é 5,5, com 2 treinadores não Portugal a passarem à fase seguinte. Portanto, muitos treinadores aqui de fora, mas estão todos de parabéns. O Pirro, pelo que fez na segunda volta, poderia ter outra palavra a dizer. Se não fosse a primeira volta horrível que ele teve, ele estaria seguramente na final e era um grande finalista, porque o Pirro, e eu dou um abraço outra vez ao Pirro, é campeão em título do 11º modo de carreira, é o campeão em título, ele tem muita qualidade, foi campeão nacional do Brasil, foi, se não me engano, teve na luta para ser campeão mundial. Por acaso não sei em que lugar é que ele ficou no Campeonato do Mundo. Ficou... Deixa-me pensar. World Nations Cup não é isto? Ele ficou em que lugar? É aqui. Ficou em 6º lugar na final do Campeonato do Mundo. Portanto, teve muito bem. Ele passou à final. Esta foi a meia-final. Teve em 6º. Portanto, foi o 6º melhor treinador do mundo do ano passado. Se a gente considerar que o Campeonato do Mundo é oficial. Porque o Campeonato do Mundo, como está agora, não é oficial. Atenção, foi organizado por treinadores. O Campeonato do Mundo oficial terminou em 2021, ok? Ou 2020, se não me engano. Já há muitos anos, já há 2 anos pelo menos que não temos Campeonato do Mundo e não está para chegar. Foi desde que chegou o ranking de medalhas que acabou oficialmente com o Campeonato do Mundo. Malta, na Liga número 2 temos Zé Tigresa, campeão desta meia-final. Foi o treinador que fez mais pontos, com 59. O nosso Medinas fez 56, portanto, fazer também uma grande campanha, com apenas 2 derrotas. Foi o treinador menos derrotado. Aqui o Zé Tigresa teve 5. Ele foi muito menos derrotado do que qualquer outro treinador. Foi também um dos treinadores com mais empates, só atrás do inevitável nós. Fomos o rei dos empates desta liga. Por acaso na outra liga, por acaso também fomos, significa que mais de metade dos jogos empatámos. O Medinas bem tentou, o Rafa bem tentou, mas nós não demos hipóteses. Neste aspecto ficámos em primeiro, isolados. Fomos também uma das equipas que menos perde, como já tem sido habitual, não é? Ora bem, olhando para a classificação da outra meia-final, temos então Zé Tigresa a liderar. Em termos de valor de plantel, Pinto Blue chega aos 1.000 milhões. Na nossa liga, o melhor plantel foi do Carlos Grativol, com 1.044 milhões. Podemos olhar para os plantéis. Aqui um plantel de argentinos, ótimo plantel, grandes guarda-redes. No plantel do Pinto Blue, temos um plantel de maioritariamente ingleses, também com muita qualidade, como é óbvio. Ora bem, olhando então para a classificação, podemos olhar também para os resultados de hoje da Liga número 2. Os resultados de hoje ditaram que Cascão ganhou ao Lil Jeep, o Banharistas empata com o Leonardo Paiva, o Mauro perde contra o Pinto Blue, Zé Tigresa ganha 3-1 ao Renato Paiva, o Mr. José Carvalho empata a 0 com o Duarte Inácio, Rosilene perde em casa com o Uruguaiense, Metusalém Severino ganha ao Jorge 4-1, o King ganha 4-1 ao João Rodrigues. Portanto, olhando para a classificação, que agora não sei porque desapareceu, estou sem internet. Estamos de volta agora com a internet. Ora bem, quem vai então chegar à final nesta Liga número 2? Zé Tigresa está lá, Duarte Inácio está lá, King também, Pinto Blue,
Lil Jeep, Metusalém Severino, João Rodrigues e o nosso amigo Cascão. Chegaram todos à final. Chegaram todos à final. Uruguaiense, um grande abraço para ti. Ficas então pelo caminho. Ele ganhou o seu jogo. O Uruguaiense ganha fora de casa a Rosilene Martins. Um jogo difícil que ele consegue ganhar. Mas logo por azar dele, o Cascão também ganha. Portanto, o Cascão ganha 3-1 ao Lil Jeep, que estava muito bem classificado. Portanto, o Lil Jeep estava em quinto lugar, neste caso. E perde com o Cascão, que com esta vitória mantém-se no oitavo lugar e sobrevive e chega à final. Um abraço para o Uruguaiense, que esteve muito bem. Também aqui para o Leandro Paiva, para o Mauro, para toda a gente que fez desta meia-final uma grande competição. Obrigado a todos. Sabemos que nunca é fácil chegar à final, muita gente fica então pelo caminho, mas no geral foi um ótimo trabalho de todos. Olhando aqui para algumas estatísticas engraçadas, muito rapidamente, quem ficou com mais vitórias consecutivas nesta Liga 2 foi Zé Tigresa, com a melhor série da época, com 6 vitórias seguidas, seguindo de King, Pinto Blue, Leonardo, Mauro, com 4. Olhando para os melhores marcadores do campeonato foi Az, o melhor marcador é do Fenerbahçe e o melhor assistente também é do Fenerbahçe, com 7 assistências. É o King que treina o Fenerbahçe, teve o melhor marcador e o melhor assistente do campeonato. Jogos sem perder, a melhor sequência foi de Zé Tigresa, chegou a estar 13 jogos sem perder, foi naquele início, ele estava muito forte. Duarte Inácio depois recupera mais para o fim, com 10 jogos seguidos sem perder. King fez 9, Lil Jeep com 9, Metusalém com 8, grandes campanhas também. Olhando para a nossa própria liga, a liga número 1, olhando aqui para as estatísticas da nossa liga, entretanto isto saiu por causa da internet, mas vamos voltar. Olhando então para as estatísticas, nós temos algumas interessantes. Por exemplo, a equipa que... A melhor defesa, por exemplo, a melhor defesa, nós. Fomos a melhor defesa do campeonato. Olhando para o melhor ataque, 38 medidas, claramente. Nós aqui fraquejamos, estamos a meio da tabela, é esse o nosso problema. Cartões vermelhos, quem levou mais foi o Rodas Minas, que levou 5 cartões vermelhos, o Canja levou 4. Depois temos muitos treinadores a levarem 3, nós levámos apenas 2, também não foi mal. Cartões amarelos, quem levou mais foi, a equipa mais agressiva foi o Canja, Carlos Grativoli em segundo, nós andamos aqui mais para baixo com 45, fomos pouco agressivos e mesmo assim mantivemos uma boa defesa, portanto nem sempre ser agressivos significa ter uma boa defesa. E estas foram estatísticas engraçadas, temos também mais. Portanto, olhando para as win strikes, não é? As séries de vitórias, quem ganhou mais vitórias seguidas foi apenas 4, Messi e Linik Telmo. Houve pouca gente a conseguir vitórias seguidas, por exemplo, mesmo o Medinas, que foi campeão, só conseguiu 3 vitórias seguidas no máximo. Quanto à melhor série de jogos sem perder, neste momento éramos nós aqui na luta com 7, mas estamos muito longe aliás, podíamos entrar aqui. Agora o Messi estava numa boa sequência de 10, é a segunda melhor da época, mas o Medinas teve 18 jogos sem perder, uma sequência de 18 jogos sem perder. Atenção que o Medinas durante a liga toda perdeu apenas 2 jogos, foi a equipa que menos perdeu. Grande trabalho a todos os níveis. E é isto, algumas estatísticas engraçadas. Podemos na Liga 2 ver também quem foi a melhor defesa e o melhor ataque. Portanto, a melhor defesa foi o Lil Jeep com 16 golos sofridos. No nosso caso sofremos apenas 12, portanto conseguimos um prémio, aliás 2, o de equipa com mais empates e o de menos golos sofridos, com 12, de toda a competição, atenção. Portanto, melhor defesa aqui Lil Jeep e Duarte Inácio. O campeão Zé Tigresa sofreu 22 golos. No entanto, melhor ataque é o Zé Tigresa. King em segundo lugar com 41, Zé Tigresa com 42. Equipa com mais cartões vermelhos foi 4 para o Duarte Inácio. Teve os árbitros a serem um bocadinho durinhos. Quem sabe, se não levasse tantos, podia ter sido campeão, porque esteve ali muito perto. Ficou com 4 pontos de distância. Ele empatou na última jornada. O Zé Tigresa fez o que lhe competia e ganhou o jogo. Ora bem, maltinha, terminando então esta meia-final de modo de carreira, relembro que a final começa já no sábado. Portanto, se começa no sábado, o vídeo é no domingo.
à hora do costume, é o primeiro episódio. Vai começar com pré-época, as equipas vão ter que evoluir, vai haver evolução de plantel, amigáveis, treinos, transferências. Portanto, temos de usar todas as técnicas que sabemos para evoluir o plantel o mais rápido possível, para nos tornarmos competitivos no modo carreira, que é muito importante. Ora bem, vamos dar um saltinho então na batalha. Jogamos contra a Lazio, fora de casa, em 4-5-1, com dureza normal para não... Ei, Fónix, gol do adversário. Golo, De Bruyne, bora. Nós estamos muito bem nesta liga, estamos a fazer uma boa campanha. Neste momento estamos em primeiro. Um igual ao intervalo, o empate é muito bom, atenção, fora de casa é um bom resultado, não deixar o adversário ganhar. Aí, gol deles, malta. Fónix, mesmo aos 85. Validado. Porra. Perdemos, malta. Perdemos aos 85. Aí, a 10 remates a 7. É difícil perder assim, malta. É muito difícil perder assim, mas perdemos. Vamos ver. 6-1. O Domsday o Dracos dá 6-1. Estou com um espirro. Desculpem lá. Grande vitória aqui do Dragos, a dar 6-1 à equipa da Udinese. A Lazio ganha 2-1 a nós, portanto aqui perdemos pontos. O empate do Luminati também não é bom. Em casa não foi um bom jogo, foi um mau jogo da equipa do Nápoles, portanto até agora mais ou menos. Grande vitória do Jorge, muito bem. Ai, que sorte, malta, que sorte. Vai 50% de eficácia contra 7. Parabéns ao Jorge, grande vitória importantíssima. Simões dá 3, muito bem. Simões à Juventus com o Sassuolo, grande resultado do Simões. Muito bem, olhando para a classificação, que pouco importa, as coisas equilibram-se um bocadinho mais. Mas foi uma grande jornada, aquelas 2 vitórias foram brutais, portanto... Estamos neste momento a ganhar esta por 67-52, grande jornada também que a gente teve aqui, provavelmente. E vamos para a última jornada a precisar de uma vitóriazinha, um empate, e está ganho. Aliás, sim, basta um empate. Na última jornada basta empatarmos, ganhamos a batalha. Um dos 5 jogos, basta empatar. Portanto está ganho. É impossível, racionalmente impossível, ganhar uns 5 jogos seguidos. 5 jogos assim do nada. Nós estamos muito bem, estamos com 63 pontos e faltam 2 jornadas, portanto é uma questão de ganharmos 2 jogos, mais coisa menos coisa, e a batalha está a ganha. Eles precisam de fazer 18 pontos para os 60. Não, é impossível, é quase impossível a batalha cair para eles nesta situação. A 2 jornadas do fim, basta termos 2 vitórias em 10 jogos. Pode acontecer, mas não parece. Não parece, porque eles não basta não fazerem-nos não ganhar também. Eles precisam de ganhar jogos, portanto os empates não lhes chegam para eles. Precisam mesmo das vitórias. Portanto, nas batalhas estamos bem. Apesar de hoje termos perdido, foi um grande dia de batalhas. Portanto, estamos bem encaminhados para ganhar 2 batalhazinhas. Ora bem, desculpem. No campeonato regional estamos na 16ª jornada. Aqui já estamos praticamente fora do campeonato regional. Esta é a 16ª jornada, amanhã a 17ª, portanto no sábado a 18ª vou mostrar isso a vocês. Vou mostrar o balanço no último episódio, gol deles. É um jogo fora é muito difícil, a gente arriscou o 4-3-3, não temos nada a perder, 0 a perder. Expulsão para o adversário, portanto temos de aproveitar. 1 igual, portanto temos de aproveitar. Não podemos ter sempre azar, agora tivemos sorte, azar para o R-Tibas. 2-1. A expulsão matou o adversário, claro. E agora é tentar marcar mais golos. Mas já não me parece. 2-2! Nem assim, malta, nem assim. Nem assim, eu não acredito nisto. O que é que se passou? Ai, o que é este campeonato? Eu nunca vi uma liga assim, malta, eu nunca vi. Isto é uma comédia total. Esta liga é comédia total. Isto foi feito a partir deste jogo. Portanto, se a gente olhar só para isto, é comédia total em todos os jogos. Menos neste.
Isto pronto, correu normal. Um azar para o Duarte Marques. Ele até deve se sentir uma vítima, porque nestes jogos todos foi coisas estranhíssimas a passarem-se. Todos os jogos foram coisas estranhíssimas. Todos. E hoje mais uma. Isto é inacreditável, malta. Jogos atrás de jogos. Quando tudo parece que vamos ter sorte, uma expulsão aos 25, marcamos 2 golos e aos 84 sofremos o gol do empate. Isto é inacreditável com mais um jogador. Inacreditável. E nós jogamos com uma ótima equipa. Inacreditável o que se passou agora. Estou chocado. Bem, era a diferença de estarmos em quartos. Não, em quarto não estávamos, de certeza. Estávamos em sexto. Estávamos em sexto porque temos menos 8 golos de diferença. Isto é surreal. Tudo o que se está a passar nesta liga é surreal. Quando a gente teve expulsões, levámos 5-0 num jogo, 6-0 no outro. Aqui há uma expulsão para o adversário, eles empatam aos 85 minutos. Meu Deus. Bem, é esquecer para já o campeonato regional e seguir em frente. Malta, a gente não nos podemos desmotivar com estas coisas. O OSM é isto, às vezes dá-nos bons momentos, outras vezes dá maus, outras vezes dá isto, que é o desastre total, aquele tipo de ligas que nos desmotiva extremamente. Mas nós não podemos desmotivar com resultados. A gente procura a nossa sorte, faz o que tem a fazer. Se não ganharmos, não podemos fazer mais do que isso. Um abraço, malta. Até amanhã. Obrigado a todos pelo vosso apoio, por terem acompanhado estes 30 episódios diários, malta. Um mês inteiro de episódios diários. No sábado vai começar a grande final do modo carreira. Contamos com vocês e com o vosso apoio. Vemo-nos já então amanhã, à hora do costume. Amanhã não, agora é só no domingo. Tchau, malta.